Na noite dessa quarta-feira, o Fortaleza fez um anúncio que realmente ninguém esperava. Nos últimos dias, a gente via especulações em torno de Jair Ventura e de Eduardo Batista. Jair Ventura, Eduardo Batista, com o nome de Jair Ventura mais forte, inclusive com clickbait, com notícias plantadas, vídeos antigos trazidos para o presente, tá? Jair e Eduardo não foram os primeiros nomes que circularam. A gente viu ali o nome de Ramon Dias, né, que ficou um nome obrigatório para todos os clubes que demitem seus treinadores do brasileiro. O nome de Ramon Dias vem para a mesa, mas um nome caríssimo, né? Um nome muito acima dos valores do mercado. Acho que o nome de Cuca chegou a circular, né, de forma muito rápida também. Mas Jair Ventura era um nome que ganhava força. Inclusive, ao longo desta quarta-feira, cheguei a ler notícias no X, antigo Twitter, que davam uma confirmação em torno de Jair Ventura. E depois eu vi, a partir de um repórter de Criciúma até, de que a negociação com o Jair teria esfriado por conta da repercussão negativa. Isso tudo são informações extraoficiais, bastidores, coisas que a gente leu nas redes sociais. O nome de Martim Palermo, esse não circulou. Esse não foi cogitado em momento algum, tá? E eu até estava lendo aqui uma... Na verdade, nem li, cliquei aqui e vou ler agora uma matéria de Breno Rebouças, tá? Do Diário do Nordeste, dizendo que o acerto entre Fortaleza e Palermo foi feito em apenas 12 horas, tá? Ele foi procurado pela primeira vez por volta de meio-dia e às 11h30 da noite ele foi anunciado. O que até bate com essa linha de informações de que o nome de Jair Ventura foi descartado por conta da repercussão negativa. O que eu li nas postagens do Fortaleza foi uma soma de estranhamento, surpresa. Algumas pessoas nem conhecem Palermo. E, inclusive, algumas pessoas mais novas não conhecem nem o Palermo, muito marcado pelo episódio que Ravel citou, né, dos 3 pênaltis perdidos no mesmo jogo. Tá? Então, assim, um estranhamento. Outras pessoas ficam só lembrando do Palermo centroavante, do Boca, da seleção da Argentina. E o currículo dele como treinador, que inclusive tem um título do Clausura paraguaio, né, com o Olímpia, é o último trabalho dele. Esse todo mundo começou a procurar no Google, a procurar informações, a catar a história de Palermo como treinador. Queria a opinião de vocês, mas eu sigo com a sensação muito parecida com a que eu tive quando o Fortaleza anunciou Renato Paiva. Com a diferença que Renato Paiva a gente já tinha uma rejeição prévia, acompanhou de perto o trabalho do Bahia, o que o time mostrava dentro de campo e o que ele mostrava dentro e fora de campo, da sua postura, e as informações do Botafogo, a sensação da torcida do Botafogo, tá? Que a gente dividiu tantas vezes aqui. Por isso a gente já tinha uma rejeição prévia à Paiva, mas a gente ficou com a sensação de que o Fortaleza não entendeu a situação que se encontra, a necessidade, a urgência, o que alguns momentos do campeonato pedem. Porque quando o Vojvoda foi demitido, Carpini estava disponível. E era um nome que eu considerava automático, imediato para o Fortaleza. Tá? Esse anúncio de Martim Palermo, eu fico com a sensação de uma espécie de busca por um Vojvoda 2 e de uma resistência do Fortaleza
em não ceder a uma contratação de um treinador de zona de rebaixamento, de um treinador de Série B, de um treinador que possa, com métodos mais objetivos, claros e de times que estão em crise, de times que não são qualificados tecnicamente. E só um parêntese sobre isso, Fred. Só não vou interromper muito seu raciocínio, não. Que é até curioso, que eu concordo com isso que você está falando, como se o esporte, ou como se o Fortaleza não quisesse ceder a isso, resiste assumir essa identidade. Mas Marcelo Paes, 2 meses atrás, quase, fez um pronunciamento dizendo: não vou enganar o torcedor, nossa briga esse ano é para não cair. Mas me parece haver uma resistência. Então eu já estava finalizando, Ravel. Então, para mim, Fred, eu só consigo olhar para esse anúncio de Martim Palermo como uma tentativa de um tiro pro alto para tentar acertar no Vojvoda 2, tá? E ao mesmo tempo uma insistência na grife. Uma insistência em dizer que não, a gente é moderno, a gente tem uma linha moderna de atuação, a gente não vai cair nesses nomes de sempre. Nós não vamos ser mais um, nós somos diferentes, nós temos uma gestão moderna, não vamos seguir os passos que todo mundo segue. Fiquei de cara. Fiquei de cara. Pode seguir, Ravel. Eu fico com a sensação de que o Fortaleza ainda não se deu conta, assim. Ou pelo menos não quer transparecer que se deu conta com essas decisões. Eu acho que é por aí também. Minimamente controversas, assim, sabe? Porque quando a gente fala assim, tentar um Vojvoda 2.0, Vojvoda, quando vem pro Fluminense, ou pro Fortaleza, tem aquele velho tweet de João, que até envelhece mal, mas assim, minimamente, Vojvoda tinha um trabalho decente no União La Calera e um trabalho bom no Talleres de Córdoba. Palermo começou a sua carreira como treinador em 2012 no Godoy Cruz, vem de uma conquista no Clausura pelo Olímpia, mas é uma carreira de técnico bastante modesto. Sem conhecer o futebol brasileiro, sem trabalhar aqui e com a necessidade de tirar um time de um fundo do poço. Eu tava pensando, inclusive, acho que eu fiquei até com vontade de compartilhar com vocês no nosso grupo privado mais cedo, mas acabei não compartilhando, assim. A gente trata muito da dramaticidade da campanha do esporte. A velha campanha do Fortaleza nesse momento já é catastrófica. E o Fortaleza, a decisão, a diretoria de futebol do Fortaleza optou por trazer um cara que ainda não tem lastro suficiente na sua carreira, apesar de ter um título importante, para uma missão muito difícil de ser executada. E aí o que eu acho que representa bem isso que eu estou falando é o chat, a mensagem aqui de Ricardo Henrique BR, que trouxe aqui agora há pouco no nosso chat, assim, que acho que ele foi muito feliz na comparação. Quando ele diz, se puder jogar na tela aí, Gabriel, segunda mensagem dele, que ele fala assim, ó: Palermo no Fortaleza lembra da Bove no Bahia em 2021. Eu acho uma excelente comparação. Eu acompanhei da Bove aqui de perto, treinou o Bahia por 6 jogos, salvo engano. O Bahia não fez absolutamente nada, Belintani teve que dar ré e não foi o suficiente para salvar aquele time. Velho, pode dar certo? Pode dar certo. Mas eu acho que essa decisão do Fortaleza, ela não está aliada ao momento que o time vive. Eu teria ido de Jair Ventura, teria ido de Ramon Dias, mas definitivamente eu não teria ido de Palermo, não. Cássio. Fred, essa informação, a confirmação, ela aconteceu enquanto a gente estava gravando, né, a análise de Bahia e Confiança. Começa com aquele zum, zum, zum. Foi um jornalista da Argentina que costuma realmente ter um aproveitamento enorme em relação à informação. E na hora que ele falou, todo mundo já ficou um pouco atento. E veio a confirmação do próprio Fortaleza já virando a madrugada, né? Quase virando a madrugada. Veja, o que foi dito aqui, eu estou na mesma linha. É surpreendente, assim, numa escala... Eu não vou entrar na mesma lógica de João, porque Vojvoda mesmo deixou aprendizado, né? Só para dar o crédito, César Luiz Merlo, só para que quando ele trouxe a informação já ficou todo mundo atento.
Eu concordo muito com o que Ravel falou sobre até o comparativo de Palermo com o Vojvoda. Palermo, o próprio o título dele ser um clausura do Paraguai ainda, acho que mostra que ele pode ter um potencial, tem toda uma vivência no futebol, um nome gigantesco no futebol, muito além de 3 pênaltis perdidos, era um centroavantaço que a Argentina tinha, que teve um dia muito infeliz. Simplesmente um artilheiro, né, do Boca Juniors. Claro que ele foi muito infeliz naqueles pênaltis que ele bateu, a insistência de bater o segundo, de bater o terceiro, mas enfim, mas ele é muito maior do que aquilo ali. Mas como treinador, nesse momento do Fortaleza, tirando um acerto no nível Vojvoda, porque Paiva teve passagens no Brasil. Querendo ou não deu certo no Botafogo, deu certo no Bahia, mas você podia se abraçar ainda com a tese de que pelo menos conhece. Nesse caso, não conhece. Nesse caso, a relação é muito diferente. Paiva já tinha todas as ressalvas, mas pelo menos sabe como funciona. Palermo sabe como funciona, chegando ali, entrando no Morumbi, fazendo o gol dele e voltando para casa. Não sabe a vivência do futebol brasileiro, a quantidade de viagens dentro do campeonato, o nível de descanso, o nível de cobrança do Brasil. Ele sabe, obviamente, o nível de cobrança do Boca, mas em relação ao nível de dificuldade. Por exemplo, na Argentina, para dar um exemplo, para ser rebaixado. Muda bastante lá, né? Mas é um rebaixado de 28 times com promédio, que o cara faz a média do time nos últimos 3 anos. Assim, o esforço para ser rebaixado na Argentina é descomunal. Aí ele vai chegar no campeonato, onde ele vai olhar para o Fortaleza, vai dizer, pô, tem 15 pontos e o promédio. Não tem promédio não, meu irmão, é 15 pontos, é isso aí, não interessa o que fez ano passado, mas o 4º lugar do ano passado não faz diferença, foi 4º lugar do ano passado, só vale esse ano. O regulamento brasileiro é muito cruel, não dá margem nenhuma, e se ele não chegar tendo o nível de acerto que o Vojvoda teve, o Fortaleza pode ter cometido um erro assim inacreditável. Realmente é o que fica da expectativa, a gente sempre fica aqui falando e com aquele risco de acontecer o que aconteceu com o João, né? João falar que o Fortaleza enlouqueceu e, no fim das contas, o Fortaleza simplesmente trouxe o maior treinador da história do clube. O treinador que botou a era de ouro do Fortaleza. Mas, assim, tem que acontecer basicamente aquilo. Não aconteceu um trabalho excepcional, o Fortaleza, para um momento como esse no calendário, na classificação, é muita ousadia. Some-se a isso o fato de que o Fortaleza está dando sinais de que está perdido, ou pelo menos está conduzindo muito mal o seu futebol em 2025 já há algum tempo. E, obviamente, a gente não pode dissociar a contratação de Palermo à contratação e demissão de Renato Paiva. Se não der certo, como a gente está projetando aqui praticamente que não dará, né? Ou pelo menos é uma aposta de risco mais alto do que o Fortaleza poderia comprar nesse momento, já tem o retrato de Renato Paiva contratado para mostrar isso. Ou seja, já seria a repetição de um erro já cometido nessa temporada por uma gestão que fez o melhor recorte histórico do Fortaleza desde a sua fundação. Contratou um treinador que entregou 20% de aproveitamento na Série A e desligou o treinador, fazendo o mesmo saber do seu desligamento pela imprensa. Então, eu acho que a condução do futebol do Fortaleza esse ano é muito ruim. E talvez o Fortaleza tenha se exposto a um risco amplamente desnecessário ao contratar Martim Palermo. Como eu disse aqui, pode dar certo? É óbvio que pode dar certo. Agora, eu acho que existia apostas de riscos muito menores do que o nome do centroavante argentino aí, que, como a gente também disse aí, Fred já disse, não pode ser lembrado unicamente por ter perdido 3 pênaltis numa competição, até porque é o maior artilheiro da história do Boca, um dos maiores clubes do continente. Não, mas como treinador, apesar de... um goleador. Mas como treinador, são 13 anos de carreira, uma carreira que ainda não decolou. Então eu acho que para esse momento da temporada o Fortaleza poderia ter apostado num nome melhor. Ramon Dias, como eu falei, desde a sua saída do Corinthians, ele virou o nome presente para todos os clubes que cogitam um novo treinador. Todos. E as informações que a gente teve é que a pedida é de 1,5 milhão por mês. O que torna Ramon Dias muito fora da realidade.
eu não vou aqui criticar o Fortaleza ou o Vitória. O Vitória tá sem treinador ainda, né? Não, Eu não efetivou vou... Rodrigo Chagas na Efetivou? tarde de hoje. Efetivou. Efetivado? Efetivado. Coletiva foi às 13h30 dessa Rapaz. quarta-feira, junto com a direção de futebol e o presidente Fábio Mota. Rodrigo Chagas, até segunda ordem, é treinador do É, isso clube quer até o dizer, Cara, quando final o do cara é campeonato. efetivado Você- assim, você até serve, segunda Fred. ordem. É. É foda ter 10 pontos. Não, mas né? foi coletiva oficial, tudo certo. O meu, o até segunda ordem é meu, assim, tipo assim, eu sei, acredito mas é até que segunda ordem. É Mas, até Fred, segunda ordem. é isso que, até porque se não for segunda ordem, o pensamento é assim, Fred, ter só 10 pontos é um crime mesmo. Era um pouquinho mais, era um pouquinho mais, porque tava, tem muito time tem muito time querendo dar vida pra vocês, um pô. pouquinho mais, estava muito na briga ainda mesmo, porque a turma tá no esforço grande aí, viu? Grande. Assim, Então, pesado. onde eu quero chegar é que Ramon Dias era um nome que todo mundo aprovaria, mas que não é real, tá? Que não é real. Porque 1,5 milhão não é algo para se pagar na situação que se está, sobretudo. Não tendo Ramon Dias, é claro que o mercado para o Fortaleza, dos lógicos, dos mais fáceis, dos naturais, ficou restrito. Da primeira vez, não. Da primeira vez era Carpini, sem nem pensar. Era automático, como eu achei que seria. Eu achei que seria automática a substituição de Vojvoda por Carpini. Porque, assim, a capacidade de Carpini de fazer esse tipo de trabalho está provada, pô. Treinador jovem. Ah, porque começam a rotular. Eu vi torcedor do Fortaleza rotulando o Carpini como se Carpini fosse Guto Ferreira. Sabe? Pelo amor de E, Deus. e você fica rotulando todo mundo de uma forma que só que se salva são 3, 4, 5 nomes. E o resto é tudo futebol do passado, ultrapassados, Mais do mesmo. conservadores, mais do mesmo, menores do que o nosso clube, tá? No mercado atual, eu acho que Eduardo Batista e Jair Ventura são ótimos nomes. Eu não sei se Eduardo Batista aceitaria, tá? Eduardo Batista está levando o Criciúma numa ascensão dentro da Série B espetacular, pô. Espetacular. Inclusive, Chegou, tá na hora de voltar a ter oportunidades na primeira prateleira do futebol, né? e Tá na isso, hora já. ele chegou lá, o Criciúma estava na zona de rebaixamento, hoje é quarto colocado e é há muito tempo já, 15 rodadas, o melhor time do campeonato. Em pontuação. Mas ele já cometeu alguns erros na carreira e talvez ele não cedesse à tentação. Porque ao contrário do que Daniel Paulista fez quando trocou o Remo pelo Sport, Daniel conversou com a gente entrevistou o Daniel, e Daniel falou do quanto ter 27 jogos da Série A seria importante para a carreira dele. Para visibilidade, para maturação. Eduardo já teve mais de 80 jogos de Série A, bem mais de 80 jogos, sei lá quantos jogos Eduardo já teve de Série A, tá? Já teve Palmeiras, Fluminense, Sport, Inter, tá? Sport 2 vezes. Então não é um treinador que precisa de um número gigantesco que vai ceder a ter 20 jogos da Série A como uma mudança de patamar na sua carreira. Ainda que hoje ele habite um degrau muito próximo do próprio Daniel Paulista. E eu acho que Carpini está um degrau acima dos dois, tá? Eu acho que Carpini não é esse mesmo degrau. E eu tenho uma visão muito diferente do que parte, não é todo mundo, do que parte da torcida de Fortaleza teve quando o Carpini foi automaticamente especulado. Carpini, comparado a Paiva, é assim. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. E acho que agora todo mundo sabe. Eu iria de Jair Ventura, tá? Eu iria de Jair Ventura. Jair Ventura salvou o Botafogo de uma situação extremamente difícil. Salvou o Sport de uma situação extremamente difícil. Assim, tecnicamente e de elenco, muito pior do que esse Sport
de 2025, mas muito pior mesmo. Eu nunca vi o Sport da Série A com um elenco tão horroroso quanto o Sport 2020. Tudo, absolutamente tudo, está na conta do treinador. Jair Ventura salvou o Sport. E no ano seguinte salvou o Juventude, igualmente afundado e igualmente horroroso. Recentemente fez um bom time do Atlético Goianiense, já com outra postura mais ofensiva. Pegou o Atlético Paranaense na segunda página da Série B, transformou no melhor time do campeonato e subiu com o Atlético Goianiense em 2023. Tá? Os últimos trabalhos, a condução do próprio Atlético, o Juventude ano passado, não foram bons. O Avaí desse ano, ele deixou o Avaí ali em cima enquanto deu. Tá? O Avaí não paga salários há mais de 3 meses. Pô. O próprio treinador precisou externar isso. E assim, eu não acho que se trouxesse Jair Ventura, se trouxesse Eduardo, o Fortaleza estaria dando passos atrás dessa sua modernização de futebol. Eu acho que não é isso que define modernizar o futebol. Trazer um treinador da terceira prateleira do continente não é exatamente a modernidade do futebol. A gente já viu outras tentativas parecidas. Tá? A gente já viu outras tentativas parecidas. Agora, eu não vou ficar aqui com aquele discurso, pensou fora da caixa. Foi ousado. Se cair, pelo menos tentou algo diferente do que todo mundo tenta. Ora, eu acho que o Fortaleza tem que pensar em não cair. Eu, se fosse dirigente do Fortaleza, meu pensamento é assim. O que é preciso para não cair? Se dissesse assim, vamos trazer um treinador aqui, que coloca os 10 jogadores atrás, vai jogar fechado por um gol, eu traria. Esse cara tem fama de arcaico, eu traria. Vê o que Carpini fez no Juventude esse ano. Sei se o Juventude escapa tá na briga. Mas já tá na briga. Mas o elenco é muito mais barato, incomparavelmente mais barato do que o do Fortaleza. Incomparavelmente inferior tecnicamente do que o do Fortaleza. E Carpini colocou na briga. Tá? Eu acho que o Fortaleza ainda tenta segurar uma imagem antes de pensar no trabalho. Eu sinceramente acho que foi mais conceito do que instinto de sobrevivência. E eu acho que nesse momento só cabe instinto de sobrevivência. Trazer um treinador que nunca disputou o Campeonato Brasileiro, não conhece as nuances, a pressão, vai assumir um elenco que perdeu força, um elenco que perdeu qualidade, uma torcida que não está mobilizada. Talvez ele ajude um pouco nesse conceito de que trouxemos um astro do futebol sul-americano. Veja, eu não acho que a torcida do Fortaleza em 2025 ainda devia ficar caindo dessa. Talvez alguns caiam, tá? Mas enfim, vamos ver se Palermo tira da manga uma carta inimaginável. Fizemos um raio-x essa segunda-feira e o raio-x é muito duro com o Fortaleza. Nunca, absolutamente nunca, um time com 15 pontos e o número de jogos que o Fortaleza tem, 21 jogos, nunca um time escapou. O Fortaleza de 2022, que protagoniza uma reação espetacular no segundo turno, aquele Fortaleza, que era outra história, que trouxe reforços qualificados, mas que virou a chave quando a Libertadores terminou.
Aquele Fortaleza, nesse momento, já tinha 6 pontos a mais. 6 pontos a mais. Tá? É o pior Fortaleza da era dos pontos corridos. Esse que Renato Paiva entregou. Tá? Lógico que não é tudo culpa de Renato Paiva. O trabalho não funcionou com o Vojvoda. O ano é muito ruim. Vários jogadores, como Davi Luiz, vieram nesse mesmo conceito. O mesmo conceito que trouxe Paiva. O mesmo conceito que traz Martim Palermo. Tá? Até porque, considerando a reportagem de Breno Rebouças, tá? Do Diário do Nordeste, se tudo começou às 12h30 de hoje, não tinha essa convicção, meu velho. Ele até cita na matéria, ele vinha sendo acompanhado há algum tempo. Ok, você acompanhar. Por que não pensar em Palermo como um nome para conduzir o Fortaleza em 2026, ainda que numa eventual segunda divisão? Ok, do zero. Mas eu acho que não é hora de pensar em Série B de 2026. É hora de protocolo permanência, protocolo salvação, tá? E eu iria em um nome mais condizente com um penúltimo colocado que está a 8 pontos, 7 pontos da classificação, 8 na prática, de deixar o Z4, tá? Se não for o Vojvoda 2, dificilmente Palermo vai conseguir essa missão. Cássio, está no silencioso. Porque é rapidinho, Fred. Porque supondo que o Fortaleza caia, mas se o Fortaleza cair, a gente já abordou como é que seria, tem uma série de dúvidas como seria a questão financeira do Fortaleza, mas vai ter dinheiro. Pode ter muitos problemas, mas vai ter dinheiro. Em último caso, Palermo poderia ser um nome de recomeço. Agora, um nome de retorno do brasileiro, você na vice-lanterna, por exemplo, se Vojvoda tivesse chegado nesse momento, poderia, assim, ele não poderia não ter tido a oportunidade de ter feito o trabalho que ele fez. Ele chega ali na reta final do Campeonato Cearense, logo depois começa o Brasileiro, mas nesse caso ele não pegou um pepino desse tamanho não, pô. Então, assim, Palermo, em último caso, poderia ser um bom nome para Fortaleza. Mas para a 22ª rodada do Brasileiro, tu em 19º lugar, de vez em quando tem que ser um pouquinho mais protocolado. Não é um problema não, pô. Não mancha a imagem, não muda conceito, assim. Tomara que dê certo, mas se não der certo também, foi a partir de uma aposta excessivamente arriscada nesse caso. É isso, tá? Vamos acompanhar, tá? Chega nessa sexta-feira a capital, tá? Chega nessa sexta-feira a Fortaleza. E o contrato é só até dezembro. O contrato é só até dezembro, um contrato muito curto. O que sinaliza também que não deve ser um super salário, tá? Não imagino que o Fortaleza está fazendo a loucura de gastar aí algo próximo do que deveria estar gastando com o enganadorzaço que estava comandando o clube, tá? Um dos piores que passaram por aqui nos últimos anos e que confirmou no Fortaleza toda a impressão negativa deixada no Bahia e que estava deixando o Botafogo, aquela vitória sobre o Paris Saint-Germain, desvirtuou um pouco aí o rumo e a leitura do que foi o trabalho de Paiva. Mas enfim, Paiva é passado, Martim Palermo é presente e o Fortaleza tem uma demanda urgente. Sabe qual é o próximo jogo do Fortaleza? Fortaleza e Simplesmente Vitória. o Vitória. Pronto. Simplesmente Martim o duelo dos dois treinadores novos efetivados, né? Rodrigo efetivado Exatamente. E Palermo contratado. Ele deu um jeito de vencer o Vitória. Porque se ele não vencer o Vitória, a missão dele será multiplicada
Por muito mesmo, tá? É o jogo da sobrevivência. Ele chega numa decisão. Ele vai ter aí Chega na uma final de semana. campeonato. Ele tem uma semana para chegar, conhecer o Fortaleza, conhecer o elenco, conhecer o futebol brasileiro, estudar o Vitória e ganhar o jogo. E venceu o Vitória. O Fortaleza tecnicamente é capaz. Eu acho até melhor do que o Vitória tecnicamente, tá? Só compete menos do que o Vitória, bem menos. O Vitória é um time mais intenso, é um time mais Aguerrido, abraçado eu diria. com a causa. Abraçado com a causa da sobrevivência, tá? Então é isso. Essas foram as nossas primeiras impressões sobre essa surpresa absoluta que é ter Martim Palermo no comando do Fortaleza. De toda forma, um grande personagem da história recente do futebol sul-americano. Não é um super personagem, não, assim também. Artilheiro do Boca, mas durante a seleção ali, viveu uma era Caramba. menos dobre Acho que foi. da No seleção Boca. argentina. Não, no Boca é um No, monstro, pô. o cara no Boca, tem Libertadores e o Mundial de Clubes, pô. Assim, Sim, cara... eu só quero dizer assim, Cássio, não é um Batistuta, né? Não é um Crespo, mas é um Olha, grande nome. É porque o Boca o Boca é meio Flamengo, assim, né? Assim, Total, é. É um Gabigol, que é tratado como Gabigol, eu veja, aceito. porque tu fala, Batistuta, pra gente aqui, porque Batistuta na seleção argentina, pra gente é um monstro e tal. Mas já, se chega lá, tá no shopping, Batistuta e Palermo, não sei quem tira mais foto, não. Viu? Assim, assim, sei onde, assim, dentro da Argentina. Depende. Assim, Qual é o Rio Mar que fica mais perto da Ilha do Retiro, né? O Rio Mar de Buenos Aires, ali perto da Bomboneira, a turma tira mais de Palermo. O Shopping Recife ali de Buenos Aires, eu acho que Batistuta tira mais. Palermo tem gol na Copa do Mundo de 2010, tá? Última rodada da Copa do Mundo. Bate O outro gol, é simplesmente... Era até outro dia desse o maior artilheiro da história da seleção. Isso. Mas é porque o número da Argentina era baixinho também, né? Era 30 gols e tal, era muito pequeno. É isso. Vamos embora? Largamos, tá? A turma até perguntou aqui, escolhe ou morre, Renato Paiva ou Antônio Oliveira, mas não delonguem sobre isso, não. Não precisamos disso. Não precisamos disso. Porra. Grande abraço. Paiva. Mas eu não vou pipocar não, Paiva. E aí, Fred, não pipoca também não. Não, detalhe, para não deixar dúvida, eu escolheria Paiva para treinar. Paiva também. O outro, meu Deus do céu, aí esse programa já é engraçado, né, velho? É engraçado como a dor do outro dói menos na gente, né? Eu iria de Antônio Oliveira assim, sem nem pensar duas vezes. Porra, esse não sei nem se é treinador, Ravel. Eu também não sei se Paiva vai não. Mas assim... porra. Pelo amor de Deus, minha gente, vamos... Jackson, que demora da porra! É isso aí, termina. Pronto, eu preferia esse fácil do que qualquer um dos dois. É incomparável, na verdade, mas vamos nessa. Eu preferia fácil, professor. Professor Hélio. Aí, professor Hélio. Ei, Não, professor Hélio. Já mudou de categoria, pô. Ei, Atos tá dormindo essa hora, tá, né? Professor Hélio. Eu tô cogitando. Professor Hélio. Professor Hélio é um Uberzinho e um caminhão de mudança. 2026. Professor Hélio, 2026. E é Uber barato, viu? É só o Comfort já. O slogan é o seguinte: Professor Hélio, 2026. Por que não? Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.